versículo de número 15. Eu vou ler aqui de forma corrida, que não só acompanhe o texto. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a tua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar o refúgio do Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar o refúgio do Senhor do que confiar dos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em o nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Amém. Repitam para mim aqui o versículo de número 15 em uma só voz. Na senda dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Amém. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, este salmo é um salmo bastante enfático para Davi, porque ele vai trazer um significado dentro da sua literalidade e outro significado em tempos futuros para o povo de Israel. Em primeira instância, quando Davi ele escreve este salmo é um salmo de júbilo de Davi, e Davi se alegra por aquilo que o Senhor fez. Em seu sentido pessoal, este salmo ele traz para Davi um alívio mediante o tempo em que Saul o perseguia ferrenhamente. Saul incessantemente procurou destruir Davi, incessantemente tentou acabar com a vida de Davi, incessantemente corria atrás de Davi, aonde ele via pelo menos a sombra de Davi, lá estava Saul atrás de Davi. Davi passou por momentos difíceis na sua vida, Davi passou por momentos tenebrosos na sua vida, quando ele está fugindo de Saul, porque o coração de Davi era um coração puro. Davi não tinha um coração de querer destruir Saul, pelo contrário, ele sabia honrar a quem aquele o Senhor tinha lhe dado honra. E Davi de forma alguma queria que Saul fosse destruído, ou que Saul fosse morto, ou tampouco assassinado. Por mais que Davi sofria perseguições por ocasião de Saul, Davi queria tão somente o bem para Saul. E aqui eu quero abrir um parêntese dentro desse primeiro contexto, que só de Saul estar perseguindo um justo, ele estava se colocando em inimizade contra o Senhor. Se Davi se colocasse em inimizade contra Saul,
mesmo Saul o perseguindo, Davi também teria se colocado em inimizade diante de Deus, porquanto Saul era ungido do Senhor. Davi entendia o princípio de honra estabelecido por Deus. E Davi, então, para que a sua humanidade não viesse colocá-lo a perder por aquilo que ele poderia pensar, Davi, então, ele escolhe sair de cena. Davi escolhe sair da sua terra. Davi escolhe ser um expatriado. Davi escolhe ser um exilado da sua própria terra. Em momentos da nossa vida, nós nos sentimos perseguidos, nós nos sentimos afligidos, nós nos sentimos angustiados, e talvez até porque não injustiçados, como Davi estava se sentindo naquele momento. Nós temos a palavra hebraica galut, que significa dispersão. Galut ali na vida de Davi significa que Davi, ele tem que abrir mão de algo que ele acha confortável, porque o conforto de Davi não era na esfera humana. O conforto de Davi era estar nos braços do Senhor. Por mais que alguém se levantasse contra Davi, nos braços do Senhor Davi achava amparo. E quando nós não compreendemos isso, nós agimos de forma errônea diante do Senhor. Nós queremos agir com a força do nosso próprio braço. Nós queremos agir de acordo com a nossa carne humana. Nós recusamos ser amparados pelos braços do Senhor, porque não nos colocar nos braços do Senhor significa rejeição ao Senhor. E nós queremos resolver as coisas do nosso próprio jeito. E Davi, ele entende que estar nos braços do Senhor é o melhor lugar para se estar. Às vezes nós não compreendemos. Às vezes a nossa mente humana nos prega peças, e nós paramos em nossa recâmara, em nosso quarto, e pensamos: mas por que toda essa situação? Por que o Senhor não me livra dessa situação? Por que o Senhor está me permitindo esse exílio espiritual? Por que o Senhor está me permitindo que eu passe por esta situação? É porque o Senhor está te preparando para aquilo que você ainda não está entendendo. O Senhor, ele está forjando o seu caráter para aquilo que o Senhor tem de colocar nas suas mãos. Porque se o Senhor colocar nas suas mãos de qualquer forma, isso será para a sua perdição e não para a sua bênção. Louvado é o nome santo do Senhor. E Davi, então, passado por todo esse momento de turbulência, Saul, que se levantara contra Davi, ele vê Saul agora sendo morto pelas mãos dos inimigos. No entanto, isso para Davi não foi um prazer de ver que Saul tinha morrido dessa forma. No entanto, Saul, ele se colocou contra o Senhor ao se levantar contra o ungido de Deus. Às vezes nós não compreendemos o sentido pelo qual está atuando. Quando nós olhamos para Davi, Davi era um ungido de Deus, assim como Saul também era um ungido de Deus. No entanto, Davi conseguiu entender que Saul era um ungido de Deus, e Saul não conseguiu entender que Davi era um ungido de Deus. E isso trouxe a ele uma debilidade em sua vida. Mas a proposta aqui não é falar de Saul. A proposta aqui é falar desse homem que vai escrever este salmo. Ele vai dizer: verdadeiramente bom é o Senhor. Ele vai dizer: Adonai que tov, o Senhor é bom. Adonai que tov, o Senhor é bom. Adonai que tov, o Senhor é bom.
Essa é a palavra que permeia na boca de Davi. Na boca de Davi não tem outra palavra a não ser Adonai Kitov. Para ele o Senhor é bom. Para ele não importa a circunstância da vida, Adonai é Kitov. Adonai é bom. O Senhor é bom. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está no controle da situação. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está no controle da situação. Quando Davi escreve este salmo, e esse salmo ele é dividido em 3 partes. Este salmo ele vai trazer a representação do templo. Se nós pegarmos aqui este salmo em seu sentido mais puro, nós temos aqui do versículo 1 ao versículo 19 a entrada do templo. Se pegarmos do versículo 20 ao 26, aqui nós estamos dentro do templo. Se pegarmos aqui do 27 ao 29, nós estamos entrando no Santo dos Santos. Davi, ao escrever este salmo, Davi ele tira a essência da sua vida. Ele vai escrever aquilo que a sua alma recebeu do céu. Ele vai entender que para entrar no templo, o primeiro utensílio que ele encontra ao entrar no templo, ele encontra o altar do sacrifício. No altar do sacrifício, o que é que precisa ser sacrificado quando entramos no templo? Precisa ser sacrificado em primeira instância o meu ego. Precisa ser sacrificado primeiro aquilo que eu penso que sou, para entender quem o Senhor é. Eu só entenderei quem o Senhor é quando eu entender que eu não posso ser aquilo que eu penso que sou. Então meu ego precisa ser esvaziado para entender que eu não sou bom e que Adonai é Kitov, que Adonai é que é bom. Sim, e nada podeis fazer, disse Jesus. Não importa qual é a sua escolaridade, não importa qual é o seu grau de instrução, não importa qual é a sua capacidade, não importa quanto tempo você ora, não importa quanto tempo você jejuma, o que importa é que o Senhor é bom. Louvado é o nome santo do Senhor. Se não fosse a bondade do Senhor, nada disso na nossa vida seria possível. Você não poderia orar, você não poderia dobrar os seus joelhos, você não poderia buscar o Senhor, você não poderia caminhar sobre essa terra, você não poderia estudar, você só pode todas essas coisas porque Adonai é Kitov, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Observamos o livro dos Salmos, para o judeu, o salmo ele é como a harpa cristã que nós temos aqui. O livro de Salmos ele é um livro de louvores para o judeu. O judeu ele não recita o salmo, ele canta o salmo. O salmo para o judeu é um cântico. E quando então se acontecia um evento importante, os salmos eram cânticos necessários em dado momento. E nós vamos ver que depois do tempo de Davi, nós temos o segundo aspecto desse salmo. O primeiro é pessoal e literal na vida de Davi. O segundo é o senso nacional de Israel. Israel vai entender que em dados momentos da nossa vida, nós passaremos por perseguições e aflições, mas nunca se esquecendo que o sacrifício é para que a glória de Deus seja manifestada. Israel entendeu que o Senhor é o dono do tempo. Quando o povo ele vai parar no cativeiro babilônico, porque esqueceu de quem era o Senhor,
lá no exílio babilônico, eles começam a chorar, e eles começam a entoar esse salmo que o pastor Manuel fez menção aqui, salmo de número 126, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus olhos. E que preciosa semente é essa? Essa é a semente da fé, que ela é plantada no grande Adonai Kitov. Ela é plantada no Senhor que é bom, e o Senhor que é bom é quem vai fazer com que o plantio ele cresça nas nossas vidas, e esse é o peixe que você vai trazer nas costas. Esse é os molhos que você vai trazer. Você vai semear em lágrimas, semeia em sacrifício. Em dado momento parece doloroso, só que quando você olhar o fruto de tudo isso, você vai contemplar a grandeza do grande Deus. Louvado é o nome do Senhor. O livro de Salmos ele é dividido em 5 partes. Essas 5 partes vão trazer a representação do Pentateuco. A primeira parte do livro de Salmos representa Gênesis, a segunda, Êxodo, a terceira, ó, a escola dominical, hein? A terceira, Levítico, a quarta, Números, a quinta, Deuteronômio. E este salmo faz parte da última sessão, que é o 5º livro. O 5º livro de Salmos vai do Salmo 107 ao 150. E este Salmo 118, ele está inserido no 5º livro, que corresponde a Deuteronômio. Vocês estão completando aqui quantos anos de ministério? 40 anos de ministério. É o período em que o livro de Deuteronômio ele é escrito. Quando que Deuteronômio ele foi escrito? Quando o povo estava dentro do deserto, ali naquele período de 40 anos em que o povo estava no deserto. Ali no deserto eles tiveram 42 viagens, de cerca de 8 meses aproximadamente. Eles saem do Egito, caminham 8 meses e armam as tendas. Caminham depois de 8 meses e armam a tenda. Foram 42 viagens ao longo de 40 anos. 42 viagens trouxe àquele povo a experiência dos 40 anos. E os 40 anos ali vai ter a representação da chegada do tempo. Porque o que é que eles fizeram dentro do deserto? Eles armaram tendas. Esse salmo ele vai ser lido sempre na festa dos tabernáculos, que é para que o povo se lembre do período em que eles habitaram tendas, que lá eles ficaram 40 anos no deserto. E estar no deserto não é estar sem o Senhor. Estar no deserto é ficar só você e o Senhor em um particular, em um íntimo com Ele. Louvado é o nome santo do Senhor. Quando nós pensamos nas lutas, nos vem à mente: oh irmão, ora por mim porque eu estou no deserto. Entende que o deserto é para que o Senhor tenha experiência com você, e você tenha experiência espiritual com Ele. Porque durante todos esses anos que o povo habitou no deserto, eles não precisaram plantar. E se eles não precisavam plantar, eles não precisavam colher. E como que eles eram sustentados? Adonai Kitov mandava o maná para eles.
Adonai Kitov mandava tudo que eles precisavam, todos os dias da vida dele, durante 40 anos. Durante todo esse período de 40 anos que vocês estão aqui, quantas foram as providências de maná celestial nesse recinto? Quantos milagres vocês viveram da parte de Deus neste lugar? Você vai olhar para trás e você vai ver que Adonai é Kitov. Hoje é dia de júbilo aqui na coluna e firmeza da verdade, porque Adonai é Kitov. Adonai é aquele que faz. Adonai é aquele que é no passado, é aquele que é no presente e é aquele que é no futuro. Adonai é Kitov. Ele é bom. Este texto, ele vai arremeter a batalhas que o povo, ele que estava no deserto, eles tinham que entender. E quando nós olhamos para as páginas de Deuteronômio, o nome Deuteronômio, ele significa, na nossa tradução em português, ele significa segunda lei, ou repetição das leis. No entanto, na sua literalidade, na sua etimologia hebraica, nós temos o nome Devarim, que significa palavras. Essas são as palavras de Adonai. Porque quem entrou no deserto foi um povo que saiu do Egito. Mas teve gente que nasceu durante os 40 anos. Aqui tem gente desde o princípio do ministério, mas tem gente que nasceu aqui dentro. E quem nasceu aqui dentro, às vezes, não vê aquilo que ficou para trás. Então o Senhor repete as palavras. Ele vai dizer que Adonai é Kitov. O Senhor é bom. Quem nasceu aqui dentro dessa igreja, entenda que o Senhor é bom. Grandes coisas fez o Senhor no passado, e grandes coisas o Senhor ainda continua fazendo. Esse povo que nesta noite, nesse término de congresso, ouve essas palavras, eu quero que vocês entendam algo que é muito importante para o resto da vida de vocês: de que o Senhor é Kitov. Quando a prova estiver diante de você, você vai dizer que o Senhor é Kitov. Adonai é Kitov. Olhe para o problema e diga: o Senhor é Kitov. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E você vai ver a manifestação da glória de Deus. Quando você despertar na manhã, na segunda-feira de amanhã, jamais olhe como um dia de repetição, mas sim como uma nova página da sua vida. E essa nova página da sua vida, ela precisa de uma nova abordagem. E essa nova abordagem, ela precisa de um comportamento novo. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. O Senhor fez um dia novo. E com esse dia novo, o que é que você fará com ele? Acorde pela manhã, olhe para o céu e diga: Adonai Kitov. O Senhor é bom. Eu estou de pé porque o Senhor é bom. Quando nós pensamos no Pentateuco, nós temos as 5 letras hebraicas que vão difundir em primeira instância. Nós temos a primeira, é Aleph,
que seria correspondente ao nosso A, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e Vav. Deuteronômio então seria como Vav. Ele seria a representação de Vav. A letra Vav, ela é uma junção de duas letras. Ela é a junção de Yud, que é a letra Y, que se escreve o nome de Yahvé, e Dalet, e Gimel. Faz a junção das letras, e Gimel vai trazer um senso todo especial. Gimel, que vai ser a junção das letras, ela é uma das letras coroadas, e essa letra, ela está trazendo uma representação para o povo que estava no deserto, prestes a entrar na terra prometida, de que eles entrariam coroados. 40 anos foi de preparo. Preparo para quê? Para receber a coroa. O Senhor estava preparando o povo de Israel para a coroa. Você vai olhar para trás aqui nesse ministério e você vai ver que grandes coisas o Senhor fez. Mas essas coisas que o Senhor fez, você vai ver que as que o Senhor fará a partir de então serão ainda maiores. Porque grandes coisas tem o Senhor neste lugar. E aí eu fui pensar um pouquinho e minha mente viaja. Eu até parei um pouquinho, porque senão a gente ia ficar aqui 5 horas de eu falando. E aí o Senhor me fez pensar, qual que é a pedra representante de 40 anos? Quando um casal ele completa 40 anos de casamento, alguém tem 40 anos de casamento aqui? Faz-se bodas de esmeralda. Essa cor que vocês escolheram aqui, verde aqui, foi à toa ou foi uma cristocidência? Vocês colocaram no templo a cor da esmeralda, a comemoração de 40 anos de ministério. Esmeralda, ela, em seu sentido hebraico, ela é nopek. E nopek significa equilíbrio, renovação e agradabilidade. E aí eu fui ver quem que era representado dentro das tribos de Israel pela pedra de esmeralda. A pedra de esmeralda é a representação da tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal, que ora ao Senhor e o céu se abre. É aqueles que são ocupantes do ofício do templo. O Salmo 118, ele é a comemoração do ofício do templo. É o povo chegando ao templo para adoração, para louvar o nome do Senhor. E quem que faz isso é a tribo de Levi, é a tribo sacerdotal, é a tribo da esmeralda, é a tribo da renovação, é a tribo do equilíbrio, é a tribo da agradabilidade, louvado. Realizar neste lugar. Mas eu quero que você não observe o que vai acontecer neste lugar. Eu quero que você seja participante do que vai acontecer neste lugar. Eu quero que você seja a providência de Deus. Eu não quero que você veja a providência de Deus. Eu quero que você seja parte da providência
graça de Deus. Eu quero ver milagre acontecendo na sua vida. Eu quero ver você caminhando e vencendo. Louvado é o nome do Senhor, porque Adonai é que toma. Ele começa o seu ministério de rei. Davi, ele está com 30 anos de idade. 30 anos, Davi assume somente Hebrom, somente Judá, somente a sua tribo. Porque depois da morte de Saul, sobrou ainda um filho de Saul que se chamava Isbosete, que foi quem deu continuidade ao processo real. Isbosete reinou ainda sobre as 11 tribos por 7 anos. Então Davi, depois de iniciar o seu ministério aos 30 anos, que é o ano da maioridade judaica, ele espera 7 anos, ele espera um ciclo completo. Quando isso acontece, Davi, ele vai reinar, depois disso, por 40 anos sobre Israel. Durante esses 40 anos de reinado de Davi, quantos anos Davi reinou? 40 anos do reinado de Davi. Israel experimentou o maior avivamento da parte de Deus. Israel experimentou os maiores resultados na vida espiritual e na vida material advindo da parte de Deus, porque esse foi um período de preparação, e essa preparação, ela corresponde à fidelidade, aquilo que você tem para com o Senhor. E como disse, 40 anos é bodas de esmeralda. E a bolda de esmeralda no casamento, ela significa sentimentos preservados, amor fortalecido, adversidades ultrapassadas. Significa lutando e vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo. E só luta quem tem certeza de que vai vencer. E nós lutamos sabendo que vamos vencer, porque Adonai é que toma. Adonai é que toma. Louvado Santo do Senhor. Aqui nós vamos ter a manifestação do povo de Israel em meio à grande tribulação que eles vão passar. E esse texto, a primeira vez que ele é usado como cântico, depois desse reinado tão alegre de Davi, é quando o povo retoma do cativeiro. Quando o povo retoma do cativeiro, eles vão voltar sob o governo de Zorobabel em primeira instância. Sobem 50 mil famílias com Zorobabel de volta a Jerusalém, advindo do cativeiro babilônico. Depois 5 mil famílias com Esdras. No entanto, Neemias toma ciência de que lá as portas da cidade estão queimadas, a cidade está devastada. E Neemias, então, nesse aspecto de fidelidade para com Deus, ele diz: eu vou lá, eu vou voltar à minha nação e eu vou reconstruir aquilo que está destruído. Irmão, tenha no seu coração o desejo de reconstruir aquilo que está destruído. Os inimigos, eles vão vir e até vão tentar, mas se você tiver com a sua força no Senhor, irmão, não tem quem possa segurá-los. Não há quem possa impedi-los daquilo que Deus vai fazer aqui, porque a união faz com que todos nós sejamos um.
Senhor, e a glória do Senhor se manifesta em meio à situação adversa, porque nós somos um do Senhor. E quando eles voltam, põe para mim por favor aqui o texto de Neemias no capítulo de número 8 e o verso de número 13 até o 18. Neemias 8, 13 ao 18. Deixa eu encontrar aqui para ganharmos tempo então. Vocês estão me entendendo, né? Amém. Que grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor está fazendo neste lugar. Grandes coisas o Senhor fez neste lugar. Adonai Ekdov. Verso de número 13 ao 18. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, tribo de Levi, e os levitas, e Esdras o escriba, e isto para atentarem às palavras da lei. E acharam escrito no livro, na lei, que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, em tabernáculos, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar o pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de januzeiro, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios da sua casa, na casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos filhos voltaram do cativeiro e fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia que Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram na solenidade da festa 7 dias. No 8º dia houve uma assembléia solene segundo o rito. Quando Neemias ele sobe para Jerusalém, juntamente com os que ali estavam, que colocaram-se debaixo da brecha, eles reconstroem o muro. O Senhor concede a vitória a eles, e o Senhor diz: vocês vão comemorar as cabanas, vocês vão comemorar o templo, vocês vão comemorar aquilo que eu vos dei como guarida e sustentabilidade entre a terra e o céu, entre a terra e o céu. E eles trouxeram os seus ramos. Cada ramo representa aquilo que você veio trazer ao Senhor nesta noite. O que é que você tem para o Senhor para essa celebração? Você tem glória, você tem aleluia, você tem língua estranha. O que é que você tem nessa assembleia solene? O que é que você tem nesse ajuntamento? Porque grandes coisas fez o Senhor por você, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E aí eles pegam este salmo de Davi,
Salmo de número 118. E eles começam a entoar esse cântico. Eles começam a cantar diante do Senhor. E eles cantam: rendei graças ao Senhor, porque Ele é que top, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é dura para sempre. Diga, pois, todo Israel, sim, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, todos os que temem ao Senhor, sim, pois a sua misericórdia dura para todo sempre. Em meio à tribulação invoquei ao Senhor, e Ele me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo e eu não temerei, porque Ele é bom. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o desejo dos que me odeiam, porque o Senhor é. Melhor é buscar o Senhor como refúgio, melhor do que confiar no homem, porque o Senhor é. Melhor é buscar o refúgio do Senhor do que confiar nos príncipes, do que todas as nações que me cercam, porque o Senhor é. Cercaram-me todos os lados, e em nome do Senhor eu destruí. Como abelhas cercaram, porém como fogo os espinhos foram queimados, porque o Senhor é. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou, porque Ele é. O Senhor é a força do meu cântico, porque Ele me salvou das tendas dos justos, a voz de júbilo, de salvação, a destra do Senhor nas portas. O Senhor é que toca, o Senhor é que toca, o Senhor é que toca. Não há ninguém que possa com o Senhor. A sua bondade é fortaleza na tenda dos justos, na habitação dos justos. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, na tenda dos justos. A voz de júbilo. Voz de júbilo é call, que significa chamar em alta voz. Aqui nós clamamos ao Senhor, a voz e a júbilo. Aqui há agradecimento e louvor para o Senhor. Aqui há engrandecimento do seu nome, e de salvação é a sua destra, o seu poderio, a sua força. Que a destra do Senhor faz proezas. Proezas do hebraico é shaim. Proezas significa eficiência e fartura. Eficientemente, o Senhor faz muito além do que aquilo que você pensa ou que você imagina. Salomão, ao lembrar deste salmo, Salomão, ele lembra do duro período em que ele viveu, e ele encontra muitas mulheres ao longo da sua vida, mas todas essas mulheres trouxeram a ele perturbação. No entanto, ele encontra uma que encontra o caminho do seu coração. E quando ele encontra essa mulher, ele vai dizer o seguinte: já passou o inverno, a chuva cessou, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. É hora de entrar na terra prometida. É hora de usufruir das promessas que o Senhor tem para este lugar. O melhor de Deus está acontecendo neste lugar. Esmeralda do Senhor sobre esta terra. Sacerdotes, 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 sacerdotes que oferecem louvores ao Senhor, sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor, sacerdotes que
altar aceso neste lugar, que mandam ao Senhor no altar do incenso louvores com cheiro suave, as suas narinas. Louvado é o nome santo do Senhor, porque o Senhor é que toca e a sua destra faz proezas. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.